Agora eu vou ensinar um negócio bem legal, Vanessa. A alteração que entrou em vigor agora a partir do dia 12 de abril. E eu vou ensinar o pessoal a cancelar as multas médias e leves. Olha que importante. Muito bom. Pessoal, lembrando que esse vídeo sobre trânsito, a gente vai deixar ele salvo lá no YouTube. Nós vamos cortar a live e vamos deixar salvo. Para quê? Para você compartilhar com seus amigos. Vai estar lá no canal da Vanessa Mafra, no YouTube. Se você não conseguir chegar lá, pede para a gente aí o link aí pelo Messenger que a gente manda para você. É importante você se inscrever lá e que a gente vai sempre deixar esses vídeos de trânsito salvo lá. Pessoal, então vamos lá. Vamos para o que importa, né? É o que é legal, economizar dinheiro. Isso é muito importante. Ninguém quer gastar dinheiro. E os pontos também, né? Ninguém quer gastar dinheiro com multa, né? É. Tá aí na tela chamada, ó. Converta as multas leves e médias em advertência por escrito. Ó, que interessante, Vanessa. A nova alteração, aliás, já podia converter. Podia já converter a multa leve e média em advertência. Porém, o que acontecia? Era um ato discricionário da sua Ciretran, do pessoal que ia julgar a sua multa. Era discricionário, ou seja, ele poderia conceder ou poderia não conceder o cancelamento ou a conversão aí para advertência por escrito. Se o pessoal lá julgasse, é mais educativo ele ser punido com a multa. Aí, se eles achassem o contrário, eles converteriam em advertência por escrito. Então, na maioria das vezes, eu acredito que o pessoal acabava pagando a multa. Olha a inovação que veio e está valendo agora, a partir do dia 12 de abril deste ano. Olha a inovação. Aí, pessoal, que dica bacana para você compartilhar já com o pessoal aí que gosta de tomar uma multa, aí, que gosta de andar errado. O artigo 267 está vindo com esse texto agora, o Vanessa. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média. Você viu aí? Ao deverá, é uma ordem. Então, se a pessoa, você foi multado e entrar com a sua defesa prévia, é obrigatório eles converterem a sua multa média ou leve em advertência por escrito. Muito importante. Tem uma condicionante aí na sequência. Qual que é a condicionante? Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Tomei a multa hoje. Hoje é dia 25/4. Tomei a multa hoje. Eu olho um ano para trás, 25/4 de 2020. Eu não tomei nenhuma multa nesse período. Você vai analisar, não tomei nenhuma multa nesse período. Não tomou nenhuma multa nesse período, e a infração que você tomou, pergunta lá para o policial, essa multa aí, ela é média ou ela é leve? Aí ele vai falar para você, ó, e pelo código, que essa multa é leve. Opa, nos últimos 12 meses não tomei multa, na hora que a multa chegar para você, você entra com a defesa prévia falando, ó, nos últimos 12 meses, conforme o artigo 267, que o Nunes ensinou na live do Informa Rubinéia, conforme o artigo 267, vocês deverão converter essa multa leve em advertência por escrito. Ou seja, não vai pagar a multa, não vai ter o ponto computado na sua carteira de habilitação, ela vai ser convertida em advertência por escrito. E é bom, pessoal, aí a gente está falando, o pessoal compartilhar com os amigos, porque vocês acreditam que essa informação vai ser divulgada por aí? Claro que não, né? Sabe por quê? A lei anterior, onde você falou que realmente havia uma espécie de um estudo para saber se eles iam retirar a multa ou não. Eu tive uma multa retirada dessa forma, porém, se eu falar para você que era de meu conhecimento, é mentira. O meu cunhado trabalha no DR, né? Lá, não sei como é que chama exatamente, lá onde processa as multas lá. E quando eu estava muito brava, porque na verdade eu tomei ele no Washington Luiz, em São José do Rio Preto,
e eu fui só ultrapassar um caminhão, que o cara estava me espremendo e o polícia estava com o radar lá, então, assim, efetivamente não estava fora da velocidade, né? Foi só aquele momento e aí ele falou, Vanessa, tem como fazer. Mas por quê? Ele trabalha lá e tem conhecimento. Aí eu fiz a defesa, foi para uma análise, que já não é competência dele, e tiraram a multa. Mas também não porque era público, porque eu era esperta, porque eu sabia. Se não fosse o fato dele trabalhar lá dentro, eu teria pago a multa, levado os pontos na carteira, igual você está falando. Então, essa informação, pessoal, que o Nunes está dando aqui, você não vai ver na televisão, você não vai ver em lugar nenhum, porque tudo que é bom pro cidadão brasileiro, ninguém divulga, né, Nunes? O pessoal fica quietinho. O pessoal fica quieto. Vanessa, é o seguinte, lembrando o pessoal de casa, não é automático. Ah, tomei a multa leve, pode ficar despreocupado, não tomei nenhuma durante o ano, eles vão converter para mim. Não é automático, não. Você que tem que provocar a administração pública para sua multa ser convertida em advertência por escrito. Não é automático, não. Foi exatamente o que a Vanessa falou. Não fica pensando que o governo vai fazer para você, lá, a administração pública vai fazer para você de graça, não. Você vai ter que provocar. Pessoal, eu acredito não, com certeza já deve ter. Na internet vai ter muito modelinho dessa defesa prévia aí, embasada nessa lei, para você se defender. Então, corre lá na internet, baixa um modelinho, pega alguém que tem mais experiência aí, algum parente que saiba mexer melhor com essas coisas, deixa no pente ali. Não vai ser automático. Tomou a multa, vai pensando que o pessoal vai dar de mão beijada, não. Vanessa, eu trouxe um exemplo aqui para o pessoal, que é o artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média. Há um exemplo aí de infração média. Eu acho que até devia ser gravíssima essa infração, né? Daí aquele camarada, Vanessa, você está lá no ponto de ônibus com a roupa branca, né? Indo para missa, para o culto, tudo branquinho. O cara tá vendo a poça d'água, em vez dele diminuir, ele acelera e jorra aquela água em todo mundo que está ali no ponto de ônibus. Eu até acho que essa multa ela devia ser gravíssima, porque é uma falta de educação tremenda, né? Você arremessar água suja na pessoa que está saindo. A pessoa tem que voltar para casa, ou chega no serviço, na igreja, ou sei lá onde for, toda suja, então devia até ser grave. Você está grave aqui em ou São gravíssimo. Paulo, você morou em São Paulo, né, Luiz, também? Em São Paulo, o povo é craque, vem de propósito, vem pelo cantinho para te molhar mesmo, ainda mais se tiver indo trabalhar, né? Faz de propósito, né? Imagina, São Paulo tudo longe, né? Como é que você lá? Não dá para você voltar, vou voltar para casa, vou trocar de roupa, né? Que a gente faz aqui no interior, não. Você sai, os outros ficam olhando para você na rua, será que caiu? Será que tem algum problema de cabeça? Aí, Vanessa, tá aí o exemplo aí, ó. O artigo 171. Você fez essa má educação aí, né? Foi lá, jogou um monte de água suja nos outros lá no ponto de ônibus. O policial estava do outro lado, esperto, notou sua placa e fez a multa. Então, se nos últimos 12 meses você não tenha tomado nenhuma outra multa, você entra com recurso. Vai entrar com recurso, ó, devia até escrever no recurso, né? Sou mal educado, sim, porém, né, o artigo 267 lá, ele fala que vocês têm que anular, é a obrigação de vocês anular a minha multa e converter ela em advertência por escrito. Então, isso daí é um exemplo de uma infração média. Lembrando, somente vale para infração leve e para infração média. A grave e a gravíssima não, você não consegue converter em advertência por escrito, você não consegue. Então, não vai tentando, não. Pergunta antes, pesquisa na internet, vê qual multa que você tomou lá, vai lá na internet e pesquisa. Que natureza que é essa infração aí. Então, só a leve e a média, Vanessa, que a gente vai conseguir converter. Essa daí foi a dica de hoje. Eu espero que valha para muita gente aí, né? O bom seria que você não tomasse multa, né? O bom seria que ninguém tomasse multa, mas como a gente ainda é um ser humano, o brasileiro ele é um ser humano em desenvolvimento, né? Sim. Você fala que tem um país aí que é primeiro mundo, a gente está lá para baixo, nós somos um ser humano em desenvolvimento ainda, que a gente não consegue sacar que muita coisa só depende das nossas atitudes. Os carros cada vez mais tecnológicos e a gente cada vez mais mal educado.
A Lu tá falando que já passou por isso, ó. A caminho da escola para dar aula. Minha única falta injustificada aí, ó. É uma falta de educação tremenda, né? A Merielle também já passou, quer dizer, eu até A peguei de minha também. propósito, eu peguei esse artigo de propósito para as pessoas perceberem que, na verdade, a poça d'água está lá, o carro do camarada tem um volante para virar, tem um freio para diminuir a velocidade, mas ele opta por passar em cima da poça d'água e arremessar água sobre as pessoas. Por isso que eu falei, eu acho que devia até ser gravíssima essa multa aí pela falta de educação do camarada.